Ler duas claves ao mesmo tempo é um negócio que assusta muita gente. Ler uma clave já é um negócio que parece difícil. Duas claves ao mesmo tempo, então, assusta muita gente, faz com que muita gente tenha receio de começar o estudo da teoria musical ou mesmo de investir em instrumentos que usam mais de uma clave ao mesmo tempo. Nesse vídeo vamos falar de dois métodos que facilitam esse começo, essa abordagem de trabalhar com duas claves. Por quê? O método mais tradicional, a gente lê ou clave de Sol ou clave de Fá. E aí o que a pessoa faz? A pessoa tende a ficar mais próxima da clave que ela gosta mais, normalmente a clave de Sol, que é a mais usada, ou a clave do seu instrumento, e aí pode ser ou a clave de Sol ou a clave de Fá, depende do instrumento que você toca. E a outra clave fica ali jogada de lado, e aí a pessoa não desenvolve e fica sempre fugindo desse problema. Por exemplo, eu sou pianista, eu não tive escolha, eu tive que aprender ali nas duas claves, e métodos mais modernos de piano utilizam essa abordagem de já chegar com as duas claves, mas chegam com uma abordagem muito específica, cortando o excesso e fazendo com que a gente trabalhe uma região ali central, que vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, já usando as duas claves. Métodos mais antigos tendem a concentrar um pouco mais na clave de Sol, para depois trabalhar a clave de Fá, para depois juntar as duas. Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem mais geral, tá? Sobre leitura de partitura, não é voltado para instrumento, mas a gente vai trabalhar com o chamado Grand Staff, que é a grande pauta, que envolve a clave de Sol, que pega aqui a região média e aguda, e a clave de Fá, que vai também pegar aqui da região média e vai descer para os graves. Então vamos lá, dois métodos, tá, para facilitar esse começo. Os dois métodos, eles vão se apoiar... Peraí, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu colocar aqui, né, uma clave de Sol aqui em cima e uma clave de Fá aqui embaixo. Agora sim, os dois métodos eles vão se apoiar na figura do Dó central. O Dó central é esse Dó aqui, que fica entre as duas claves, tá? É o Dó central, também chamado de Dó 3. Fica exatamente aqui também no meio do piano, ó. Esse é o Dó central, ele fica no centro, tá? Então, notas de referência. A primeira nota de referência é o Dó central. É o Dó que divide as duas claves, que divide as duas pautas. Esse espaço aqui é um espaço que apenas facilita a legibilidade, tá? Esse espaço aqui ele não é desse tamanho, é só um artifício gráfico, porque se a gente pensa nessa pauta como uma grande pauta de 11 linhas, ia ser muito difícil ler as notas. Então esse Dó central aqui, na verdade, ele está próximo das claves, tanto da clave de Sol quanto da clave de Fá, mas ao mesmo tempo ele serve para ficar ali no meio entre as duas claves, né? Como dá para ver aí na imagem. Quer saber mais sobre isso? A Patrícia fala sobre isso na aula 4 do nosso curso de Teoria e Percepção Musical, em que as primeiras aulas são gratuitas, tá? O primeiro módulo é todo gratuito, é só você procurar aqui, link na descrição, vou deixar também no final do vídeo uma chamada para as aulas do nosso curso de Teoria e Percepção Musical. Aula 4, 5 e 6 trabalham leitura na clave de Sol e na clave de Fá, tá? Então você pode pegar o que você aprendeu aqui e praticar lá. Tá? E se você não está entendendo nada, nunca viu uma partitura na sua frente, dá um pulinho lá, porque lá a Patrícia começa explicando do começo, passo a passo, tá bom? Então aqui a gente tem no meio o Dó central, e quais são as outras duas notas de referência? O Sol da clave de Sol, que é esse Sol aqui, que fica na segunda linha da pauta superior, a gente sempre conta as linhas de baixo para cima, então o Sol da clave de Sol e o Fá da clave de Fá, tá? Que fica aqui na quarta linha, a gente sempre conta de baixo para cima, então 1, 2, 3, 4, o Fá da clave de Fá aqui. Então nós temos essas três notas de referência, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar circulando nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui, deixa eu desenhar aqui de outra cor. Nós vamos circular nesse lugar aqui, ó. Tá? A nota mais aguda vai ser o Sol da clave de Sol, a nota mais grave vai ser o Fá da clave de Fá e o Dó central no meio. Então a gente vai ficar um bom tempo trabalhando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. A gente vai ficar um bom tempo trabalhando nessa região e isso faz com que você não precise se preocupar em dominar as duas claves ao mesmo tempo em sua totalidade. Então o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com o Fá da clave de Fá, que é o Fá 2, o Sol 2,
o Lá2, o Si2, tá? O Ré3, o Mi3 e o Fá3. A gente vai ficar um bom tempo trabalhando só essas notas. Alguns métodos de piano usam essa abordagem. Fica um bom tempo trabalhando só essas notas. O estudante ele vai se acostumando com a ideia de olhar para essa região e reconhecer as notas, reconhecer a passagem de uma clave para outra. Isso facilita muito a médio prazo, tá? Porque você não se apoia em uma clave para depois se apoiar em outra clave, para depois entender essa relação e ter que fazer cálculo de passagem. Você já está com o problema na raiz no começo, quando você ainda está trabalhando com poucas notas. Isso faz com que esse processo fique um pouco mais tranquilo, um pouco mais facilitado. Então esse é um dos métodos. Qual é o outro método que eu falei que eu ia mencionar aqui no vídeo? E mais uma vez eu vou me apoiar na figura do Dó central como a minha primeira figura de referência. Só que aqui, ao invés de ir para o Sol da clave de Sol e para o Fá da clave de Fá, eu vou pensar na escala de Dó maior, ou seja, todas as notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então você vai fazer a escala de Dó maior, pegando o Dó central e subindo. Então a gente vai do Dó até o Dó. Então eu vou pegar aqui de verde, eu vou tocar o Ré, eu vou tocar o Mi, o Fá, no caso aqui é a oitava 3, né? Tá com dúvida sobre a numeração de oitava? Aula 7 do nosso curso de Teoria e Percepção Musical, também é uma aula gratuita, tá? Confere lá que eu explico a pauta geral, a numeração das oitavas. Só que já é uma aula um pouquinho mais avançada, então se você ficar muito perdido, não começa da aula 7 não, começa da aula 1, tá? Para você poder entender legal. Ó, então, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então eu completei a escala de Dó maior, pegando o Dó central e subindo, ó. Então eu trabalho já com as 7 notas da escala de Dó maior, indo do Dó 3 ao Dó 4, tá? Aqui é o Dó 4, aqui é o Dó 3. Então a gente tem uma oitava aqui, então a gente já trabalha aqui com uma oitava. E da mesma maneira, eu vou descer aqui, né, pegando o Si, o Lá, o Sol, o Fá, vai ficar um pouco apertado porque eu não sei se eu medi certo, o Mi, o Ré e o Dó. Aí eu vou descendo aqui, né, e faço a escala de Dó maior também, partindo do Dó 3 e descendo grau por grau, vindo até o Dó 2. Tá? Então a gente tem aqui, ó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu desço, completo a escala de Dó maior e nesse método eu uso mais notas, mas eu uso uma ideia de conceito de escala que facilita também algumas coisas. Então eu gosto dos dois métodos, tanto que a gente meio que usa os dois no nosso curso, né, sem adotar um especificamente, mas seja como for, independentemente do método escolhido, o legal é que você trabalha com o conceito de Dó central. O Dó central é que ele é mais interessante do que você escolher uma clave para depois escolher outra, porque o Dó central ele já está no meio ali das duas claves, ele te obriga a entender essa passagem que vai de uma clave para outra na grande pauta. E outra coisa importante também é que esses dois métodos usam notas de referência. O Dó central é uma nota de referência, a outra nota de referência é o Sol da clave de Sol, e a outra nota de referência, o Fá da clave de Fá. Então, notas de referência e Dó central, na minha opinião, são informações insubstituíveis para quem está começando, tá? Que são duas informações em que esses dois métodos se apoiam, essas duas maneiras de trabalhar a leitura se apoiam. Dó central e notas de referência, o Dó central sendo uma nota de referência e as notas que dão nome às suas claves também notas de referência, o Sol 3 para a clave de Sol, o Fá 2 para a clave de Fá. Eu acho muito mais interessante esse tipo de abordagem do que se apoiar em uma clave para depois partir para outra, tá? Então fica aqui a minha contribuição, espero que vocês tenham gostado. Caso queiram saber mais sobre esse assunto, caso queiram desenvolver a leitura e mais sobre o conhecimento de teoria e percepção musical, confiram aqui na descrição do vídeo o link que dá acesso ao nosso curso de Teoria e Percepção Musical. O primeiro módulo é gratuito, 4 aulas do módulo 2 são gratuitas, aulas extras são gratuitas, são 20 aulas mais extras gratuitas disponíveis para você começar agora. Então, não perca tempo, tá? E clica aqui no link para saber mais se você tiver interesse, tá? Então é isso, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.